Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal do professor Douglas Scarpe e hoje estudaremos Gálatas como uma carta da liberdade cristã. O que significa a carta aos Gálatas? Qual a importância da carta aos Gálatas? Que mensagem ela traz, mesmo sendo escrita há anos atrás, para a geração pós-moderna, para a nossa igreja? É sobre isso que nós vamos discorrer na aula de número 1, a primeira lição das lições bíblicas CPAD e vamos comentar a lição da juventude, lição dos jovens. Então prepare aí a sua lição, prepare um papel, uma caneta para fazer apontamentos da aula de hoje. Mas antes, eu peço a você, se você é novo por aqui neste canal do professor Douglas Scarpe e ainda não é inscrito, inscreva-se neste canal. Deixe o seu like se estiver gostando dessa proposta de aula. Se não, deixe o comentário porque nós vamos ler cada comentário para melhorar cada vez mais a nossa didática e as aulas postadas aqui. Você pode também, no final, compartilhar esta aula para os grupos de WhatsApp da sua igreja, grupo de WhatsApp da EBD e da sua família também. Me ajude divulgando essa aula para que mais pessoas possam ser beneficiadas com o conteúdo postado aqui. Visto que eu preparo esse conteúdo com muito cuidado, muito carinho e muita pesquisa para trazer para você o melhor. Então vamos para a aula de número 1. Na aula de número 1, temos Gálatas como a carta da liberdade cristã. Nós vamos trazer um panorama desta carta. Em primeiro lugar, vamos ler o texto principal desta carta, que encontra-se em Gálatas, capítulo de número 2, verso 16. Um texto importantíssimo, então preste muita atenção na leitura desse texto. Paulo diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo. É importante um primeiro comentário desse versículo aqui. Paulo faz questão de mencionar por aproximadamente 3 vezes o nome Cristo. E por que Paulo faz isso? Isso é de forma proposital, porque Paulo ele quer purificar a mente da igreja de algumas ideologias judaicas em que as pessoas estavam diminuindo o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, fazendo com que a igreja voltasse novamente a alguns rudimentos da lei ou que alguns gentios cristãos começassem a guardar algumas regras da lei. E Paulo faz questão de pontuar que a justificação, o perdão dos pecados, advém da pessoa de Jesus Cristo pela maravilhosa graça. E qual é o resumo da lição de hoje? O resumo é o seguinte: a carta aos Gálatas é uma exposição da salvação pela fé, em contraste com a salvação pelas obras. Então, o resumo dessa lição, nós vamos observar que ela é uma exposição da salvação pela graça em Cristo Jesus, a salvação pela fé em Cristo Jesus, em contraste com a salvação pelas obras. Quais os objetivos da nossa lição? E isso é importante, professor, você fazer menção dos objetivos que vão ser tratados naquele 40 minutinhos, 50 minutinhos ou 1 hora de aula. Em primeiro lugar, nós vamos entender de forma panorâmica a carta aos Gálatas, o que significa, quem escreveu, para quem escreveu, público-alvo e etc. Em segundo lugar, nós vamos compreender o contexto histórico em que esta carta foi escrita e a importância deste contexto histórico. E, por fim, nós vamos refletir a respeito de muitas teologias ou ensinos que nós podemos extrair da carta de Paulo aos Gálatas. E antes de tudo, eu quero trazer para você um panorama geral extraído da Bíblia de Estudo Pentecostal, um panorama geral da carta aos Gálatas. Vamos observar que do capítulo 1, verso 1 até o verso de número 10, Paulo ele traz a introdução para esta carta. Então está escrito o nome de Paulo ali, então sabemos que ele é o autor. Então é a introdução. Do capítulo de número 1, verso 11, até o capítulo 2, verso 21, nós vamos observar que o objetivo de Paulo escrever é um objetivo mais pessoal. Então, nesses capítulos e nesses versos, nós vamos ver Paulo defendendo a sua autoridade como mensageiro da liberdade espiritual e da fé. Depois disso,
Vamos observar que Paulo tem um objetivo, além de pessoal, doutrinário, em que no capítulo de número 3, verso 1, até capítulo 4, verso 31, Paulo ele vai defender a sua mensagem, dada por Deus, de liberdade espiritual e fé. Então, em primeiro lugar, ele defende o seu apostolado, em segundo lugar, ele defende a sua mensagem. Que mensagem é essa? É a mensagem que foi dada não pelos homens, mas por Deus, uma mensagem de liberdade espiritual e fé. Em terceiro lugar, é também, e vamos encontrar nessa carta, uma parte mais prática. Então, do capítulo 5, verso 1, até capítulo 6, verso 10, vamos ver Paulo defendendo uma vida de liberdade espiritual e de fé. Então, ele se defende como apóstolo, ele defende a doutrina e ele defende o estilo de vida. Que estilo de vida é esse, professor Douglas? O estilo de vida na liberdade espiritual e na fé. E, por último, ele faz uma conclusão que vai do capítulo 6, verso 11, até o verso de número 18. 6 capítulos importantíssimos. E a minha pergunta para você, querido professor e querido aluno, é o seguinte: você esse ano já leu a carta aos Gálatas? Você vai começar um estudo de uma carta importantíssima. Então, antes disso, leia essa carta, reflita nessa carta, provavelmente em 30, 40 ou 50 minutinhos. O que é 30, 40, 50 minutinhos? A gente que fica mais de horas na internet. Então, em 30, 40, 50 minutinhos, podemos ler essa carta toda e extrair muitas lições importantíssimas nessa carta. Vamos observar que o texto bíblico da lição de hoje encontra-se no capítulo de número 1, verso 1 a 5. Eu não vou ler aqui, mas você pode refletir nessas palavras onde Paulo ele está se apresentando como apóstolo e está fazendo uma defesa, do seu chamado, do seu apostolado. Já em introdução, eu quero fazer uma pergunta para você e faça essa pergunta também para os seus alunos. Qual a importância você tem dado ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? Você refletiu sobre o sacrifício de Cristo na cruz hoje? Você refletiu sobre o sacrifício de Cristo na cruz por você essa semana? Você refletiu sobre o sacrifício de Cristo na cruz este mês por você? Qual valor você tem dado ao sacrifício de Cristo para a sua vida? E nesse ano? Então nós precisamos trazer isso em mente. Você, professor e aluno, terão aproximadamente 13 encontros onde nós precisamos sempre evidenciar esta preciosidade do sacrifício de Cristo para conosco. Você já parou para pensar por que algumas pessoas tentam complicar algo que Deus deixou tão claro e tão objetivo? Essas perguntas, elas cercam a carta de Paulo aos Gálatas. Hoje nós vamos mergulhar então nesta carta, entender por que Paulo ele escreveu essa carta tão firme e como isso fala com a gente ainda nos dias de hoje. Por que Paulo estava tão enfático, tão firme? Paulo ele abre todas as cartas saudando a igreja, e falando que estava orando pela igreja, mas aqui Paulo já é mais enfático e firme. Ele abre a carta aos Gálatas dizendo: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Você está vendo, Paulo ele não faz essa menção, apóstolo, não da parte dos homens de forma orgulhosa. Ah, eu sou apóstolo. Não, essa menção que ele faz aqui é uma defesa do seu apostolado. Ele já abre a carta dizendo: Paulo, apóstolo, e sou apóstolo não por homem algum. Eu não sou apóstolo por meio de homem que foi enviado e me ungiu. Não, eu sou apóstolo da parte de quem? Da parte de Cristo Jesus e de Deus Pai. Ou seja, é uma defesa. E por que é uma defesa? Porque nesta igreja, nessa região, nós podemos observar que muitos judaizantes estavam entrando nessa igreja e duvidando, trazendo dúvida do apostolado de Paulo, dizendo que Paulo não andou com Jesus, dizendo várias informações. Por quê? Porque o objetivo deles era circuncidar, fazer com que os gentios que creram em Cristo Jesus e estavam se convertendo, fazer com que eles pudessem também guardar a lei de Moisés. É importante sabermos disso. Não que eles estavam destruindo totalmente o conceito cristão, dizendo que o sacrifício de Cristo não foi vicário, não foi importante. Não, eles até reconheciam.
só que eles queriam incluir ou trazer um upgrade no cristianismo, dizendo: vocês podem continuar crendo em Jesus como Senhor e Salvador de vocês, mas só serão salvos se vocês incrementarem, se vocês adicionarem o que? A lei de Moisés. Circuncidarem, guardarem dias específicos, e assim a lista são de aproximadamente 613 leis. Então, eles queriam tirar totalmente a eficácia da cruz. A mensagem que Paulo e Barnabé, na sua primeira viagem missionária, havia compartilhado com esses irmãos. Então, essa carta de Paulo é uma carta importante, traz muitas contribuições para o cristianismo. Então, dentre todas as cartas de Paulo, se destaca a carta aos Gálatas, por tratar da liberdade cristã, ou seja, da justificação na fé ou pela fé e da defesa do evangelho genuíno. Então, nesta lição, nós vamos estudar o contexto, a saudação inicial e a atualidade desta carta para a igreja contemporânea. Já no tópico de número 1, podemos observar o seguinte: a carta aos Gálatas. Então, nós vamos ter aqui o contexto da carta aos Gálatas, o autor e o motivo da carta. Então, em primeiro lugar, a Epístola aos Gálatas é uma das cartas mais contundentes de Paulo e foi escrita para as igrejas da Galácia, região da Ásia Menor, onde Paulo realizou a sua primeira viagem missionária, capítulo de número 13, verso 14 em diante de Atos dos Apóstolos. Então, a primeira viagem missionária aconteceu como e quando? Estava Saulo e Barnabé junto com outros mestres servindo a igreja em Antioquia. E de repente, num culto se fez presença o Espírito Santo que disse: apartai-me ou separai para mim Barnabé e a Saulo para uma obra que eu estou já programando e enviando esses homens. Então, depois desse chamado, a igreja orou pelos irmãos e enviou os irmãos, e eles foram para a primeira viagem missionária, onde eles começaram a pregar o evangelho, não somente na Judéia, mas com o objetivo de ir para os confins da terra. Passando nas regiões da Galácia, eles passam por ali, fazem grandes obras, ministram o evangelho, pessoas se convertem, gentios se convertem ao Senhor, e ali Paulo ele planta, junto com Barnabé, algumas igrejas. Então ele termina a sua segunda viagem missionária e volta para a igreja em Antioquia, e nesse interim entre ele terminar a sua primeira viagem missionária e voltar, em que alguns desobedientes e judaizantes entram nesta igreja, ficam semeando o falso evangelho. Então, nessa carta, Paulo ele tem o objetivo de fazer o quê? De combater o ensino falso de que alguns cristãos gentios precisavam se circuncidar e guardar a lei de Moisés para serem salvos. Conforme eu disse para você, alguns judeus que se convertiam ao cristianismo, judeus, eles continuavam ainda na prática do judaísmo. Alguns continuavam guardando dias especiais, circuncidando. Só que, beleza, eles querem continuar nessa prática, mas tendo Cristo como Senhor e Salvador, mas quer continuar numa prática cultural, problema nenhum, é cultural. É a religião judaica, é cultural esse negócio. Então eles querem continuar, beleza. Só que o problema maior foi quando eles queriam forçar os cristãos gentios a também se adequar à cultura deles e colocando a salvação a partir da cultura deles. Aí é um problema grande. Aí Paulo se levanta, aí fica indignado, aí ele defende o evangelho, dizendo: vocês querem continuar no judaísmo, querem continuar guardando dia, beleza, mas não coloque ou não atribui isso à salvação, porque salvação vem por meio da fé, e a fé é gerada através do evangelho pregado por mim, por Barnabé, quando estivemos aí nessa região. Entendeu? Então Paulo ele tem esse objetivo. Quando ele escreve essa carta é com esse objetivo, para que não pudesse forçar os gentios e colocar no bojo da lei a salvação, porque não tem nada a ver. Salvação é por meio da fé, e é o Espírito quem de fato gera fé no nosso coração para a gente crer em Cristo e ser salvo. Então assim,
a carta ela defende a justificação pela fé em Cristo e a liberdade cristã, enfatizando o quê? A salvação por meio da maravilhosa graça mediante a fé e sem essas obras da lei. Então é isso que Paulo está tratando ali, que o povo queria que os gentios voltassem a praticar, ou aqueles que não tinham acesso ainda às práticas da lei, mas que eles pudessem, dizendo: Jesus é bom, sim, o sacrifício de Jesus é importante, mas não basta, é necessário atribuir algo a mais. Então, todas as vezes que alguém quer atribuir algo a mais ao evangelho de Jesus, tem que ser considerado anátema, porque é um falso evangelho, um pseudo-evangelho. O evangelho genuíno está baseado por meio da justificação através da fé. E quem gera fé no nosso coração é Deus por meio do Espírito Santo. A carta ela possui 6 importantíssimos capítulos. Vamos observar do capítulo de número 1, como nós falamos, até capítulo 2, Paulo está defendendo o que? O seu apostolado. Nos capítulos 3 e 4, vamos observar que Paulo traz a doutrina da justificação pela fé. E nos capítulos 5 e capítulos 6, ele discute a respeito das implicações práticas vividas no dia a dia a respeito da liberdade cristã. Então, quem foi esse autor que escreveu a carta, conforme nós podemos observar? Num contexto, agora, a autoria. Quem foi? Foi nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo. Ele já, no capítulo 1, verso 1, ele já se apresenta como Paulo apóstolo, ok? São Paulo, ele é o autor dessa carta. Quem foi Paulo? Paulo, ele nasceu em Tarso, na Cilícia. Ele foi um fariseu antes de se converter. Depois ele se tornou um discípulo de Jesus, mas antes ele era discípulo de Gamaliel, um importantíssimo rabino que habitava naquela região e ensinava a respeito da lei, dos comentários da lei para os judeus. Ele perseguiu a igreja e no caminho para Damasco ele de fato enxerga uma luz mais forte do que a luz do meio-dia em seu esplendor e potência. Ele cai ao chão e ali ele fica cego por 3 dias. Depois Ananias vai à casa onde está Saulo, ora por ele, ele recebe o Espírito Santo, é batizado, começa a pregar um pouquinho, vê muita resistência, vai para os desertos da Arábia e lá ele começa a consultar, a estudar, a ler mais sobre Cristo e depois de 3 anos ele volta e começa as suas atividades, ok? Então foi basicamente, ou esse é basicamente, uma biografia de Paulo de perseguidor zeloso a proclamador apaixonado do evangelho, conforme diz William Hendrickson. O comentário bíblico, ele vai falar o seguinte, que as igrejas da Galácia eram compostas por gentios convertidos, pressionados por judeus convertidos que guardavam a lei. Então, o panorama desta carta encontra-se na base desta igreja. O que havia dentro dessa igreja? Havia gentios convertidos por meio do evangelho pregado por Paulo, mas também eles estavam sendo pressionados pelos judeus que eram convertidos e guardadores da lei. Então eles se converteram, os judeus, mas continuavam guardando a lei e queriam pressionar os gentios a se adequar à sua cultura, fazendo ou falando ou ensinando que a salvação provém da sua cultura, e isso não é verdade. Stanley Horton, ele diz o seguinte, ele diz que os judaizantes foram os primeiros a corromper a pureza do evangelho, misturando graça com a lei. Paulo combateu isso porque sabia muito bem que o evangelho adulterado é um evangelho fraco. O evangelho adulterado também gera uma fé fraca, uma visão fraca, e é por isso que ele chama atenção por meio desta carta. Então, precisamos entender o seguinte: você já se sentiu pressionado para fazer muito mais do que para merecer a salvação? E por que esquecemos disso? Porque a graça, ela tem muito mais a ver com o merecer do que o fazer. Nós não merecíamos, mas recebemos, e é mais do que fazer. Não é pela nossa força, pela nossa capacidade, pelo nosso intelecto, pelas nossas atividades, não. É porque não merecíamos, mas por graça Cristo de fato forneceu a nós. Então esse é ou esta é a mensagem da graça.
E, infelizmente, o que estava acontecendo? Estava acontecendo nessa igreja que eles estavam ensinando que o fazer era mais importante do que o merecer. O executar era mais importante do que o desfrutar da graça. E Paulo escreve essa carta muito enfático, muito, radiante, com expressão de muito zelo no coração, e ele faz questão de pontuar dizendo isso: "Não, não, não, quem vos enfeitiçou para que vocês pudessem voltar aos rudimentos da lei? Não, vocês ou os olhos de vocês foram iluminados pela pregação do evangelho, e não por meio de nenhuma lei de Moisés." Tópico de número 2, nós vamos observar Paulo e a saudação paulina. Logo de início da carta, Paulo ele se apresenta como um apóstolo não da parte dos homens, mas por meio de Cristo Jesus, conforme nós lemos. Sua saudação, ela ressalta o quê? Ressalta a autoridade divina no seu ministério. Diferentemente das outras cartas, Paulo não tece nenhum tipo de elogio já no começo a essa igreja. Olha só como que Paulo estava. Paulo está aqui, ele está muito preocupado. Preocupado com o quê? Com a rápida apostasia dos Gálatas para o outro tipo de evangelho. E ele pronuncia advertência enfática e severa a respeito dessa distorção do evangelho genuíno. Olha o que William James fala para nós, que a ausência de elogios é totalmente proposital para Paulo, porque ele usa uma estratégia retórica para chocar os Gálatas sobre a gravidade do seu erro. E é por isso que Paulo ele não tece nenhum tipo de comentário, porque aqui ele quer trazer reflexão total para os irmãos. No tópico de número 3, nós vamos observar a mensagem. E qual a importância dessa mensagem para os nossos dias? A carta aos Gálatas continua totalmente atual, pois nos lembra que a salvação é somente pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, sem nenhum tipo de ação humana por meio das obras ou por meio dos méritos. Nós não merecíamos nada e poderíamos trabalhar com toda a nossa força, o nosso ímpeto, o nosso entendimento, o nosso coração, com tudo, mesmo assim, nós nunca iríamos merecer. Mas por graça, ele de fato nos salvou. Essa é a mensagem de Paulo aos Gálatas, reforçando o quê? Reforçando a importância de se preservar no puro e genuíno evangelho que é verdadeiro e combater totalmente todo o ensino que queria acrescentar algo à perfeita obra gloriosa da cruz do Calvário. Infelizmente, os judaizantes queriam acrescentar algo à perfeita obra magnífica da cruz do Calvário de nosso Senhor Jesus Cristo. Também essa carta ela traz para nós a importância de quê? Dessa defesa de vivermos a liberdade cristã, não como uma licença para pecar. Isso é importante, jovens. Isso é importante, professor. Você advertir aos jovens. Essa liberdade em Cristo Jesus, ela não é uma pulseira, um convite, um ticket para pecarmos, não, mas para servirmos uns aos outros em amor. Então essa liberdade nos dá, acesso ao serviço para que possamos servir em amor. E o comentário bíblico corrobora conosco dizendo que liberdade cristã não é libertinagem, mas responsabilidade amorosa. Significa o quê? Livres do pecado para servir com autenticidade a Jesus Cristo e aos irmãos. Então precisamos entender isso. E a minha pergunta para você é o seguinte: você está usando da sua liberdade para amar em serviço ou para pecar demasiadamente, hein? Pense sobre isso. Então a carta aos Gálatas, ela grita, ela clama aos nossos corações. Cristo é totalmente suficiente. Tome nota disso, crente. Tome nota disso, professor. Escreva no quadro: Cristo é suficiente. Não há nada a ser feito para acrescentar aquilo que foi feito perfeitamente pelo perfeito Jesus Cristo de forma suficiente. Ele é suficiente, a sua mensagem é suficiente. Mantenha a sua fé nessa obra limpa, viva e cheia de graça, defendendo o evangelho com graça, serviço e muito amor. O desafio para você, crente, aluno e professor, é: se ainda não leu, leia a carta aos Gálatas
e escreva em um papelzinho o que mais me chamou a atenção e impactou o meu coração na carta de Paulo aos Gálatas. Nada impactou, nada chamou a atenção. Ore: "Senhor, abra os meus olhos para compreender a carta aos Gálatas como os primeiros leitores e receptores dessa mensagem, como impactou a vida deles, que possa impactar a minha também". E volte a ler, e você vai compreender que a carta aos Gálatas é um grito em que Cristo e o evangelho é totalmente suficiente, não por suas obras, não pelo seu intelecto, não pelo o que você faz, mas por aquilo que Cristo fez por você. É só acessar por meio da fé, desfrutar e servir em amor.